Bom dia, tudo bem, turma? Espero que sim, né? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso capítulo 3, tá? A gente vai finalizar os conteúdos desse capítulo. E eu vou iniciar essa aula mostrando para vocês como resolver potenciação com números racionais. Bom, nós já sabemos que menos 8 elevado ao quadrado é o mesmo que menos 8 vezes menos 8, não é isso? Porque o expoente é quem diz quantas vezes eu utilizo meu número em multiplicação. Então, basta efetuar a multiplicação. 8 vezes 8, que dá 64. E negativo com negativo dá positivo. Encontrei o meu resultado. Mas isso aqui nós já vimos quando estudamos os números inteiros. Com os números racionais, nós fazemos o mesmo. Por exemplo, eu tenho 4,5 elevado ao quadrado. Então, isso é o mesmo que 4,5 vezes 4,5. Vou efetuar ali no cantinho a nossa multiplicação para encontrar o resultado. Então, vai ficar aqui, olha só. Vamos montar a nossa continha de multiplicação, né? Normal. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 4 dá 20, com 2, 22. 4 vezes 5 dá 20, bota 0 e vai 2. 4 vezes 4, 16, com 2, 18. Vamos somar, né, os dois resultados. 5, 2, 10 e 2. A única diferença da multiplicação com racionais, como eu já mostrei para vocês antes, para uma multiplicação com números naturais, é que nesse caso nós precisamos contar as casas decimais e depois acrescentar a vírgula. Então, olha só, aqui eu tenho uma casa decimal, né, antes da vírgula, e aqui também. Então, eu tenho duas casas decimais. Vou contar aqui uma, duas e colocar a vírgula. Então, olha só. 4,5 ao quadrado é o mesmo que 4,5 vezes 4,5, que resulta em 20,25. Assim é como nós calculamos a potência quando os números são decimais. Eu vou mostrar para vocês agora como nós fazemos com as frações, certo? Bom, olha só. Aqui eu tenho uma fração, menos 1/2 elevado ao expoente 3. Como é que fica? O meu expoente não é 3? Então, eu vou usar a multiplicação e vou multiplicar, usar 1/2 3 vezes, né? Já que o expoente é 3. Então, vai ficar menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2. Certo? Olha só, usei multiplicação, expoente 3, usei esse número 3 vezes. Como vou resolver agora? Nós vamos multiplicando de 2 em 2. Então, olha só, eu vou pegar esses dois aqui, multiplico os numeradores, depois denominadores. Então, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, menos com menos, mais, certo? Vezes, vou pegar esse aqui que eu ainda não usei e vou repetir aqui, olha só. Pronto. Agora, eu vou efetuar essa multiplicação e chegar no meu resultado. Então, olha só. 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 2 dá 8. Mais com menos, menos. Cheguei no meu resultado. Então, como vocês podem ver, a potenciação com números racionais, ela é super simples, tá? A gente vai fazer de forma normal, né? O expoente vai nos dizer quantas vezes eu vou utilizar esse número. Nós sempre utilizamos multiplicação, já que estamos falando de potência, né? E aqui, como vocês puderam ver, 4,5 ao quadrado é o mesmo que 4,5 vezes 4,5. Fiz a continha simples de multiplicação aqui.
e encontrei o nosso resultado, tá? No caso aqui da fração, está elevada a um expoente 3, olha só, usei o número por 3 vezes e fui resolvendo de 2 em 2. Então, olha só, multipliquei esses dois, encontrei o resultado, repeti esse que eu não tinha usado. E para finalizar, eu multipliquei esses dois aqui. Bom, gente, 2 segundinhos, vou trocar os exemplos, que agora nós vamos ver um pouco sobre raiz quadrada de números racionais. Já modifiquei os exemplos e eu vou mostrar para vocês agora como calcular a raiz quadrada de um número racional, tá? Bom, eu tenho aqui, olha só, nós vimos nos números naturais que para encontrar a raiz quadrada de um número, eu preciso descobrir que o número que vezes ele mesmo resulta no que está dentro da raiz. Então, por exemplo, para encontrar a raiz de 64, eu tenho que descobrir um número que vezes ele mesmo é igual a 64, certo? Então, olha só, aqui vai ser 8, pois 8 vezes 8 é 64, certo? Com os números racionais acontece a mesma coisa. Eu digo com os números racionais porque nós estamos acostumados a chamar os decimais e as frações, né? Mas o 64 também é um número racional, como nós sabemos, além de natural, é inteiro, é racional, já que um conjunto está dentro do outro. Mas vamos lá. No caso dos números decimais, nós precisamos saber a mesma coisa. Eu tenho que descobrir, nesse caso aqui, qual número que multiplicado por ele mesmo resulta em 12,25. Vamos pensar. Se eu fizer, por exemplo, 3 vezes 3, dá 9. E se eu fizer 4 vezes 4, dá 16. Ou seja, 9 é menor que 12,25 e 16 é maior. O que eu consigo concluir daqui? Que essa raiz, o resultado dessa raiz está entre os números 3 e 4, né? Porque, olha só, 4 passa e 3 é menos. Então, esse número está entre 3 e 4, no meio deles. Vamos testar algumas opções. Se eu testar 3,3, por exemplo, 3,3 vezes 3,3, vamos ver quanto dá. Olha só, 3 vezes 3 dá 9, 9. Não vai ser esse. Esse aqui dá 10,89. Então, 3,3 é pequeno. Vamos pegar um número maior? Vamos tentar, por exemplo, 3,6, para ver se conseguimos chegar nesse resultado. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 21. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. 6, 9, 2, 1. Olha só, 12,25, 12,96. Passamos, né? Então, é um número menor que 3,6. Vamos testar, então, 3,4, certo? Quatro vezes 4, 16. 4 vezes 3, 12 e 1, 13. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 3 dá 9 e 1, 10. Ainda não, só dá 11,56. Se eu já testei 3,3, 3,4 e 3,6, então possivelmente seja 3,5, né? Vamos fazer o teste, olha só. 5 vezes 5 dá 25.
5 vezes 3 dá 15, com 2, 17. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 3 dá 9 e 1, 10. 5, 7 com 5 dá 12, vai 1, 2, 1. Duas casas decimais, 1, 2, coloca a vírgula. Encontrei 12,25. Então, a raiz quadrada de 12,25 é 3,5. Pois 3,5 vezes ele mesmo dá 12,25. É por tentativa mesmo, gente. Vocês devem tentar encontrar como eu fiz, né? O 3 vezes 3 deu 9, que dá menos. O 4 vezes 4, 16, que dá mais. Então, se a gente conseguir descobrir entre quais números estão, é só ir testando as opções até chegar no número desejado, tá? Aqui eu tenho a raiz quadrada de uma fração, a raiz quadrada de 1 sobre 9. Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 9, certo? A raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. E a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. É só isso. A gente procura a raiz do numerador e a raiz do denominador. E chegamos no nosso resultado. Super simples. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Tem uma atividade aí no portal, certo? Para vocês praticarem o que eu mostrei hoje. Para que eu possa ter uma ideia se vocês conseguiram absorver de forma satisfatória. Quando finalizarem essa atividade, tirem uma foto e mandem no meu privado para conseguir o visto virtual, tá? Esse visto, como vocês já sabem, ele conta pontos para a prova, então não percam. Não percam também a nossa aula online dessa semana, tá? Nós precisamos fazer as devidas correções da atividade anterior para que vocês tirem todas as dúvidas, levando em consideração que a nossa avaliação está se aproximando, tá? Então, vejo vocês lá. Um grande beijo, uma boa semana e até mais!